Hoje a gente vai falar sobre anúncio de especialidade RQE e prova de título de especialista. Meu nome é Ravena, eu sou médica especialista e titulada e eu ajudo outros médicos que já têm pré-requisito para prestar a prova de título de especialista a serem aprovados, independentemente da especialidade, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Já são 25 especialidades aprovadas pelo meu método de estudo estratégico, mas no momento as vagas da mentoria estão fechadas. Se você tiver interesse em saber quando a gente vai abrir a próxima turma e receber em primeira mão essa informação, é só você se cadastrar na lista de espera, que o link está aqui embaixo na legenda desse vídeo. É muito comum que eu receba dúvidas de médicos que não sabem como funciona o anúncio da especialidade, como registrar o RQE, quem pode registrar o RQE, ou mesmo quem pode ou não pode prestar a prova de título de especialista, quais são os pré-requisitos. Então, se você tem dúvidas, acompanhe esse vídeo para você entender certinho como funciona. Esse também é um momento muito oportuno para falar sobre anúncio de especialidade RQE, porque recentemente foi publicado no Diário Oficial a nova resolução do CFM 2336, agora de 2023, que dispõe a respeito de publicidade e propaganda médica. Importante falar que aqui eu vou focar especificamente na parte da resolução que fala sobre especialidade médica, sobre anúncio de especialidade RQE. Então aqui estão algumas dúvidas que eu vou tirar durante esse vídeo. Então, quem pode anunciar a especialidade? Como que funciona isso? Quais e quantas especialidades é possível anunciar? Especialidades médicas e áreas de atuação que são reconhecidas pelo CFM. É possível anunciar a especialidade ao invés de se intitular especialista? Quem fez pós-graduação pode anunciar-se como especialista? Quais foram as mudanças recentes que essa última resolução do CFM trouxe? Registro de qualificação do especialista, o famoso RQE, a questão da obrigatoriedade e a questão de quem pode registrar a especialidade e conseguir o RQE no CRM. E depois, prova de título de especialista, como funciona a prova, quem pode prestar e quais são os pré-requisitos. Então agora no dia 13 de setembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial a nova resolução que dispõe de publicidade e propaganda. Essa resolução vai entrar em vigor 180 dias a partir da data da publicação, e isso é a partir do dia 11 de março de 2024. Por enquanto ainda está valendo a resolução anterior, mas agora a gente já vai comentar como que vai funcionar a partir de março de 2024. Tanto é nova que ainda a gente não tem um manual de publicidade médica, que é um documento feito pelo CFM que costuma ser publicado junto. Então entrou primeiro a resolução e logo vai vir dados do manual, que a gente vai ver que esses dados do manual têm importância para a gente entender na prática como aplicar o que a resolução orienta. Aqui está a resolução anterior, que vai valer até março aí de 2024, que já tinha o manual da publicidade médica. Afinal de contas, quem que pode anunciar a especialidade, se anunciar como especialista? Primeiro ponto que a gente tem que entender é o que o CFM entende por publicidade e propaganda. Então a gente começa aqui no capítulo 1, que é definição e responsabilização. Então, para fins dessa resolução, entende-se por publicidade ou propaganda médica a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação da atividade profissional com iniciativa, participação ou anuência do médico nos segmentos público, privado e filantrópico. Entende-se por publicidade médica o ato de promover estruturas físicas, serviços e qualificações do médico ou dos estabelecimentos médicos. E entende-se por propaganda médica o ato de divulgar assuntos e ações de interesse da medicina. Um ponto importante aqui é que desde a última resolução não havia uma distinção, né? Não falava especificamente a respeito das redes sociais. Então a gente vai ver que isso foi incluído nessa resolução e que desde aqui ele já fala qualquer meio de divulgação da atividade profissional. Das obrigações. As peças de publicidade ou propaganda médica, elas deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados:
nome e número do registro do CRM onde o médico está exercendo a medicina, isso quer dizer o estado, né, onde ele está atuando, acompanhados da palavra médico. Especialidade ou área de atuação, quando registrada no CRM, deve ser seguida pelo número do RQE, do Registro de Qualificação do Especialista. Então, o que é obrigatório é que o médico coloque seu nome, coloque que é médico, e coloque os dados, né, o número de registro do CRM. Então, CRM, aqui o estado, então, por exemplo, XX, e o número do CRM na sequência. Quando o médico for especialista, e aqui nesse vídeo a gente vai definir quando o médico é ou não é especialista, ele tem que colocar, ele pode divulgar a especialidade médica ou a área de atuação, mas na sequência, concomitantemente, ele tem que colocar o número do registro de qualificação do especialista do RQE. Então, só para lembrar, pelo próprio CFM, a definição de registro de qualificação do especialista é o reconhecimento oficial feito pelo CRM divulgado no site, tanto que quando a gente faz aquela busca por médicos, a gente consegue identificar e achar esses dados de cada um dos médicos, das especialidades e áreas de atuação dos médicos que solicitam o registro de seus certificados ou títulos emitidos pela AMB ou certificados de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. Aqui ele fala em certificado ou título, porque quando a gente fala de especialidade médica, existe a prova de título de especialista. E quando a gente fala em área de atuação, existe o certificado de área de atuação. São duas provas que têm praticamente a mesma regulamentação. O que acontece é que a prova do certificado de área de atuação tem mais um pré-requisito, que é ter uma especialidade médica anterior, que serve também de pré-requisito para aquela área de atuação. E aquele alerta: em todo material utilizado na divulgação, seja ela física ou virtual, devem constar os itens apresentados acima, estando o rol descrito no Manual da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a CODAME do CFM, que é aquele manual que eu comentei, que ainda não saiu dessa nova resolução. Mas quando a gente vê na resolução anterior e no manual da CODAME anterior, a gente vê que é considerado material utilizado na divulgação praticamente qualquer material em que o médico possa assinar, esteja ali colocando seu nome CRM e possa estar colocando a especialidade médica. Então, dos documentos do manual anterior, já que a gente não tem o novo, então, atestado, aviso, boletim, cartão, declaração, ficha, formulário, guia, laudo, prontuário, receituário, relatório, requisição, resumo de alta, solicitação, termo e vários outros destacados no manual. E só pode ser anunciada especialidade, contanto que concomitantemente seja descrito o RQE. Olha que interessante o que ele fala a respeito, então, das redes sociais, que é um ponto novo dessa resolução. Em redes sociais, blogs, sites e congêneres, onde ocorrer publicidade ou propaganda de assuntos médicos, as informações descritas no artigo 4º devem estar dispostas na página principal do perfil, seja da pessoa física ou jurídica, na página principal do perfil ou equivalente. Os conteúdos temporários também estão sujeitos às mesmas regras de publicidade estabelecidas nessa resolução. Ou seja, mesmo um conteúdo temporário como stories no Instagram, se naquele story específico tiver um anúncio de especialidade, precisa ali também estar todos os dados do artigo 4º. Então, nome, CRM, né, estado, número, e se colocar a especialidade, precisa estar descrito qual é o RQE. E aqui ele coloca: para efeito de aplicação dessa resolução, são consideradas redes sociais próprias, sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, Signal, TikTok, LinkedIn, Threads e qualquer outros meios similares que vierem a serem criados, ou seja, qualquer ambiente de rede social. Das proibições: é vedado ao médico divulgar, quando não especialista, que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas, por induzir a confusão com a divulgação de especialidade. Então ele já deixa claro novamente que o médico, não tendo o RQE e não podendo anunciar especialidade, ele não pode usar
como meio diferente, colocar, por exemplo, tratamento do sistema tal, tratamento da doença tal, tratamento do órgão tal. Dos direitos, é direito do médico divulgar a sua qualificação técnica, e aqui a gente teve uma mudança nessa última resolução. Quando se trata do médico especialista, a especialidade deve estar devidamente registrada no CRM, acompanhada do número do RQE. Então, aqui no caso do Instagram, a página principal do seu perfil do Instagram é a bio. Então, aqui precisam estar os dados que ele pede. Então, primeiro ponto, se você vai se descrever como médico, vai estar ali médico e tem que ter o seu número de inscrição no CRM, no estado onde você estiver atuando. Se você for divulgar a especialidade, é obrigatório que junto da especialidade esteja escrito o número do RQE, ou seja, primeiro você faz o registro da especialidade no CRM, adquire o número do RQE e aí então, toda vez que você quiser divulgar a sua especialidade, você coloca junto o RQE. E aqui a grande novidade dessa nova resolução do CFM, que autoriza a divulgação de cursos de pós-graduação, contanto que eles tenham sido certificados, seja também cadastrado no CRM, seja feito um registro. A diferença do registro aqui com o registro do RQE é que esse registro não gera um número. Ele pode ser divulgado, mas contanto que seja feito da seguinte forma. Então, tem que colocar médico com pós-graduação em e a área da pós-graduação, seguido de não especialista, tem que estar escrito isso em caixa alta. Quando estiver falando de pós-graduação relativa a mestrado, doutorado, também deve ser cadastrado no CRM, médico com pós-graduação, ou mestre, doutor em, seguido de não especialista em caixa alta. Quando o médico tem título de especialista e tem especialidade cadastrada no CRM, é permitida a divulgação de até 2 especialidades e áreas de atuação relacionadas à especialidade. Então, quais e quantas especialidades é possível anunciar? Primeiramente, a gente tem que entender que pelo Decreto-Lei número 4.113, é proibido ao médico anunciar o exercício de mais de 2 especialidades, como estava descrito ali nos motivos da resolução, e também especialidade ainda não admitida pelo ensino médico, ou que não tenha tido a sanção das sociedades médicas. Então, primeiro ponto, quais são as especialidades que podem ser anunciadas? Então, são as especialidades e as áreas de atuação reconhecidas pelo CFM. A última resolução do CFM que veio atualizar a relação das especialidades e áreas de atuação foi essa aqui, 2.330, de 2023, que declarou como especialidades médicas as seguintes especialidades, são 55 especialidades médicas reconhecidas e 61 áreas de atuação reconhecidas pelo CFM. Isso tudo tem importância quando a gente está falando, inclusive, de prova de título de especialista. Uma das áreas de atuação aqui, a ultrassonografia geral, era reconhecida como especialidade e agora passou a ser reconhecida como área de atuação. Com essa mudança, adicionou-se um novo pré-requisito para a ultrassonografia geral. Então, além de comprovar a formação em ultrassonografia, tem que comprovar o pré-requisito de outra especialidade que permite a área de atuação dentro da especialidade. Então, eles deram até um prazo para quem vai prestar a prova, se eu não me engano, até 2025, para quem ainda tem a formação anterior conseguir prestar a prova e tirar o título de especialista em ultrassonografia geral. Depois desse prazo, já vai mudar e aí vai ser necessário, além da formação em ultrassonografia geral, ter uma especialidade pré-requisito anterior a ela. Não pode ser qualquer especialidade, tanto que dentro dessa resolução está elencado com quais especialidades a pessoa pode prestar depois as áreas de atuação. É permitido anunciar a especialidade ao invés de se intitular especialista? Por exemplo, ao invés de eu colocar endocrinologista, eu coloco endocrinologia? Não, isso não é permitido. O anúncio ou a divulgação de especialidade ou área de atuação é apenas com RQE. É permitido anunciar o tratamento de órgãos ou doenças? Então, ao invés de eu colocar ali dermatologista, eu coloco tratamento da pele. Ao invés de colocar cardiologista, eu coloco tratamento do coração.
Ao invés de colocar alguma especialidade que trate obesidade, e eu não tenho especialidade, eu coloco tratamento da obesidade, não é permitido, até foi um ponto que a gente comentou antes, é vedado ao médico divulgar quando não especialista que trata de sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas por induzir a confusão na divulgação das especialidades. Então, regras gerais para anúncio de especialidade. Precisa ser uma especialidade ou uma área de atuação reconhecida pelo CFM. Precisa registrar a especialidade médica no CRM local e adquirir um RQE. Sempre anunciar a especialidade RQE concomitantemente. É permitida agora a divulgação do curso de pós-graduação, contanto que esse certificado seja cadastrado no CRM, e a divulgação deve ser feita seguida da palavra não especialista em caixa alta, e é permitido anunciar no máximo 2 especialidades. E afinal de contas, eu preciso do RQE para conseguir anunciar minha especialidade, mas quem que pode registrar a especialidade no CRM e adquirir o RQE? Tem apenas 2 formas de conseguir o RQE. Uma é através da residência médica, então conclusão de residência médica na especialidade com emissão de um certificado de conclusão pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, quem fez residência médica, ao finalizar, ao adquirir o certificado de conclusão, pode ir até o CRM para registrar a especialidade e pegar o RQE. E a outra possibilidade é através da aprovação na prova de título de especialista ou no certificado de área de atuação, se for uma especialidade ou uma área de atuação, que vai ser emitido pela AMB. Aí, com a aprovação, com esse título ou mesmo com o certificado, vai poder ir no CRM também para registrar a especialidade ou a área de atuação. Esse registro também fica disponível quando faz a busca por médicos no site do CFM, e aí você pode encontrar o CRM do médico e as especialidades ou áreas de atuação registradas daquele médico. E quem que pode, então, prestar a prova de título de especialista ou prestar a prova de certificado de área de atuação para conseguir a aprovação e depois poder registrar a especialidade? Como que funciona tanto prova de título ou prova de certificado de área de atuação? São exames de suficiência. O que significa isso? Não há número de vagas, é um exame que só depende de você atingir a nota de corte daquele exame. Então não é uma prova que tem concorrência, a única concorrência é com você mesmo, que precisa atingir a nota. Ele é realizado em parceria com a AMB e com a Sociedade da Especialidade. E tem uma periodicidade anual obrigatória. Todo ano tem que ter pelo menos uma prova de título de especialista ou de certificado de área de atuação. O edital é padronizado pela AMB e tem normas orientadoras e reguladoras. Então isso foi uma coisa que facilitou muito as provas, porque antigamente não tinha uma orientação assim tão clara e cada edital vinha de um jeito. Hoje as provas precisam seguir e ser autorizadas, o edital precisa ser autorizado pela AMB para que ela possa funcionar. Como que é o formato das provas? Então vai ser diferente para cada especialidade ou área de atuação, mas é necessário ter pelo menos 2 de 3 modalidades de prova. Prova teórico-prática e prova prática. Então pelo menos 2 vai ter. Geralmente a maior parte das especialidades vai optar pela prova teórica e pela prova teórico-prática por conta da facilidade. Existem outras especialidades que vão optar pela prova teórica e pela prova prática na sequência. A análise curricular, ela pode ser inclusa ou não na avaliação. Lembrando que sempre vai ter análise curricular, porque tem a questão dos pré-requisitos, mas ela ser inclusa como uma pontuação na avaliação vai depender também da especialidade. Em algumas, ela pode ser contada e nesse caso ela pode valer no máximo 10% da pontuação total. Precisa ser divulgado no edital, divulgação obrigatória da pontuação máxima de cada prova, então de como vai funcionar realmente aquele certame. E a nota de corte é definido para cada edital, para cada especialidade, mas precisa ser no mínimo maior ou igual a 6. Então, 60 acertar no mínimo 60% da prova. Então, vão ter especialidades que escolhem manter esse 60%, enquanto outras vão optar ali por 70%, por isso que é sempre muito importante checar o edital. Documentos necessários para inscrição.
Então, primeiramente, vai ter que ser feita a solicitação da inscrição na prova. Veja que aqui ele fala de solicitação. Então, prova de título de especialista, certificado de área de atuação, não são provas que todo mundo pode prestar. E essa é uma dúvida comum de quem não sabe como funciona a prova de título de especialista. Você faz uma solicitação de inscrição e a sua inscrição no final ela pode ser deferida, autorizada ou indeferida, ou seja, não autorizada. Então, não é todo mundo que faz a inscrição que paga que pode prestar a prova. Você precisa comprovar um monte de pré-requisitos antes disso. Cópia do documento de identidade do CRM definitivo e válido no Brasil. Certidão ético-profissional de nada consta emitida pelo CRM. O currículo comprovado com os documentos adequados que ele pede no edital. Cópia do pagamento de taxa de inscrição e a comprovação da formação na especialidade, que é o que costuma causar mais problema para que a inscrição seja ou não deferida. E por quê? Porque aqui a gente está falando dos pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos para a prova de título de especialista? Então, precisa cumprir uma das seguintes condições. Primeiro ponto, precisa ter o registro definitivo do CRM e cumulativamente ou comprovar a conclusão no programa de residência médica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica ou conclusão de treinamento teórico-prático na especialidade reconhecida pela sociedade da especialidade, desde que com duração e matriz de competência igual ao do programa de residência médica reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica. Aqui, quem que entra aqui? Aqui entra principalmente o que é dito como especialização ou estágio. Então, normalmente são vagas, o pessoal fala também vagas que não é vaga MEC, mas são vagas onde é feito a mesma coisa que a residência, com a mesma duração, com a mesma matriz de competência, mas que no final das contas, por não ser um programa de residência médica, não sai com RQE. Então, na verdade, se a gente for pensar em prova de título de especialista e certificado de área de atuação, quem tem maior prioridade de fazer esse tipo de prova é justamente quem fez o estágio de especialização com o mesmo requisito, com a mesma competência e duração da residência médica, mas saiu sem poder se divulgar como especialista. E a terceira opção é a comprovação de capacitação por atuação prática profissional na área da especialidade, em período mínimo equivalente ao dobro do tempo de formação do respectivo programa de residência médica. Então, por exemplo, se a residência de clínica médica dura 2 anos, a comprovação de atuação prático-profissional, que a gente chama de tempo de atuação, é o dobro do tempo da residência. Então, precisa comprovar 4 anos de experiência em clínica médica. O adendo aqui é quando está falando de uma subespecialidade. Por exemplo, caso o programa de residência médica na especialidade demande o cumprimento de um pré-requisito, clínica médica como pré-requisito para cardiologia. Então, para a pessoa fazer a residência em cardiologia, primeiro ela tem que ter feito a residência em clínica médica. Nesses casos, quando estiver falando da prova de título de especialista de cardiologia, o candidato também deverá comprovar previamente ser especialista na área da especialidade pré-requisito ou comprovar capacitação por atuação prático-profissional prévia na especialidade pré-requisito em período de tempo mínimo equivalente ao dobro do tempo da formação do respectivo programa de residência médica. Vamos colocar isso de uma forma mais fácil. Então, primeiro, se vai prestar a prova de cardiologia, além de comprovar ou a conclusão de residência médica ou um estágio ou especialização com a mesma duração e com a mesma matriz de competência da residência, que seja reconhecido pela sociedade, isso é um ponto importante. Estágio e especialização precisa ser reconhecido pela sociedade. Ou se não, se for comprovar o tempo de atuação, que no caso da residência de cardiologia seria de 2 anos, então precisaria comprovar aqui 4 anos de formação. Além de toda a formação da cardiologia, também é preciso comprovar a formação no pré-requisito da especialidade da cardiologia, que no caso seria clínica médica. Da mesma forma, ou tendo o título de especialista em clínica médica, ou no caso a residência médica em clínica médica, ou comprovando também o tempo de atuação
em clínica médica. Clínica médica seriam 2 anos, e aí no caso o tempo de atuação é sempre o dobro do tempo, então 4 anos. Aqui no caso, se a pessoa fosse comprovar as duas especialidades através do tempo de atuação, ela comprovaria 4 anos aqui de clínica médica e depois 4 anos de cardiologia, sendo que geralmente o que é pedido no edital é que seja 4 anos e depois na sequência os outros anos de cardiologia. Geralmente eles não aceitam 4 anos em que a pessoa fez ao mesmo tempo, comprovando ao mesmo tempo clínica médica e cardiologia. Lembrando que aqui é como é o funcionamento geral, mas você sempre tem que verificar no edital da sua especialidade como que funciona a comprovação da formação. Já no caso do certificado de área de atuação, tem um pré-requisito a mais. Então, primeira coisa, é a mesma coisa do restante das especialidades. Precisa comprovar que fez residência na área de atuação ou que fez um estágio, especialização que seja reconhecida pela sociedade, tem a mesma matriz de competência e duração da residência, ou comprovar, o tempo de atuação em dobro do tempo da residência. Mas fora esses pré-requisitos normais, precisa também comprovar ser especialista por meio da conclusão de residência médica ou tendo o título de especialista pedido pela AMB, na área que é pré-requisito do certificado de área de atuação. Então, nesse caso, a área de atuação precisa de uma especialidade anterior. E as duas formas de conseguir comprovar é através do certificado da residência médica ou através do título de especialista. Por isso que muitas vezes conquistar o primeiro título de especialista, ele abre portas para que depois se faça mais uma prova, que seria as provas de certificado de área de atuação das áreas correlacionadas. Então, sempre tem que ver se tem a ver o certificado, o título que tem e quais provas pode fazer a partir de ter aquele primeiro título. Pós-graduação serve de pré-requisito para prova de título de especialista, para certificado de área de atuação? Não serve. Para configurar como treinamento teórico-prático, que a gente viu ali como segunda possibilidade pré-requisito, que seria o estágio ou a especialização, precisa ser reconhecido pela sociedade e precisa ter a mesma matriz de competência e duração do respectivo programa de residência médica. Então, uma pós-graduação que não tem a mesma carga horária, que não tem a mesma matriz de competência, não configura como pré-requisito para a prova de título ou de certificado de área de atuação. No caso aqui da terceira possibilidade de comprovar a formação na especialidade, que a gente chama de tempo de atuação, mas que o nome oficial é comprovação de capacitação por atuação prático-profissional, é muito importante se atentar para a documentação pedida no edital. Então, checa o último edital disponível. Vai ver lá no site da sociedade ou procura no Google edital, título de especialista, especialidade tal e o ano. Vê se tem um edital vigente ou se o edital não tiver sido publicado ainda o edital deste ano, vê o último edital do ano passado. Mas não deixa de ver, porque o mais importante aqui vai ser a comprovação do jeito que o edital pede dessa documentação. Geralmente não é uma coisa simples, então eu costumo falar que a prova de título de especialista não é realmente todo mundo que pode prestar, precisa de uma vasta documentação, às vezes precisa de uma assinatura junto, assinatura de um especialista, então não é só pegar qualquer também especialista para assinar. Precisa ser uma pessoa que acompanhou a sua capacitação por atuação prático-profissional. Então, esse especialista, muitas vezes, claro que depende ali da especialidade, mas às vezes esse especialista vai estar assinando que ele acompanhou, que ele treinou você durante aquele tempo. Então, precisa levar isso em consideração, não é pegar qualquer assinatura que vai funcionar. E na dúvida, porque esse é geralmente o pré-requisito que mais causa dúvida, na dúvida, se não entendeu no edital como funciona, não deixa de ver no edital como entrar em contato com a sociedade para tirar as dúvidas antes aí de fazer a inscrição na prova. Benefícios, então, da aprovação. A aprovação é a comprovação máxima de especialista, Tirar o título de especialista é o momento máximo da carreira do médico que não foi para a área acadêmica, da carreira do médico especialista. É o reconhecimento oficial, tanto da AMB, do CFM, da sociedade.
E tem um aspecto legal. A partir do momento que você tem o título de especialista, você não pode ser chamado de imperito. Você não pode ser processado por imperícia, porque você é perito, você é especialista realmente naquela área. Como médico, a gente pode atuar em qualquer área. Só que a gente pode ter uma situação de erro médico. E se eu, por exemplo, sou endocrinologista e eu estava fazendo uma neurocirurgia, eu posso ser processada por imperícia, porque eu não sou perita o suficiente em neurocirurgia para estar executando aquilo. Eu posso me habilitar para fazer, mas eu tenho que arcar com as consequências daquilo. No entanto, se você tem um título de especialista, se você tem esse reconhecimento oficial, se você foi aprovado no exame de suficiência, você não pode ser processado por imperícia. Pode ter outras questões de erro médico, mas imperícia não é uma delas. Vai ser feita a emissão do título de especialista e a partir disso você pode levar o título lá no CRM para tirar o seu RQE e começar a anunciar a especialidade. Um ponto importante que eu não posso deixar de falar é sempre cheque o edital. Sempre cheque o edital. Como eu disse, seja o edital vigente da prova que agora de repente vai acontecer, ou seja da última prova se não tem edital recente publicado. Cheque o edital, leia certinho o que está escrito. Na dúvida, procure a sociedade, veja como você pode tirar as dúvidas. Não tem como uma pessoa de fora, muitas vezes o pessoal pergunta para mim, mas não tem como eu saber se o seu caso, a sua situação vai ser autorizada. Leia atentamente o edital. Outro dia, por exemplo, tinha um mentorado que tem o pré-requisito para fazer a prova de determinada especialidade, mas ele tem 2 especialidades, ele vai prestar a prova das 2 especialidades. Quando estava fazendo ali da primeira especialidade, mesmo ele tendo várias qualificações, várias formações importantíssimas na outra especialidade, não era para colocar isso no currículo daquela outra especialidade. Então, leia o edital, porque muitas vezes está escrito isso. Às vezes vai ficar só exatamente, precisa estar claro para quem vai deferir ou indeferir sua inscrição, qual é a sua formação. E para saber isso certinho, o que você precisa para comprovar, você precisa ler certinho o edital, tá? Lembrando que pode acontecer de você ler um edital e ele mudar, pode mudar. Geralmente essas regras aqui gerais que eu falei não mudam, mas às vezes muda aonde a especialidade tá, que nem eu comentei, se é especialidade ou se é área de atuação. Às vezes muda, infelizmente, de repente fez um estágio, uma especialização e era reconhecido pela sociedade, depois passa a não ser. Então lembre que pode mudar. E lembre, mais importante que isso se você já tem pré-requisito para prestar a prova, não fica deixando para depois, porque caso eu já vi acontecer, caso você antes você conseguiu a inscrição, você fez a inscrição, você teve a inscrição deferida e você pôde prestar a prova, de repente passa um tempo e alguma coisa acontece que você perde o pré-requisito. Não vai ser comum em quem fez residência, obviamente, mas às vezes muda, que nem eu disse, o estágio de especialização deixa de ser reconhecido pela sociedade, eles falam que não tem matriz de competência ou não tem a mesma duração, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo eles mudam o que eles estão pedindo de documentação para fazer a comprovação do tempo de atuação. Então, se você tem agora seu pré-requisito, não deixa de aproveitar para fazer a sua prova o quanto antes, tirar o seu título de especialista, seu certificado de área de atuação e poder divulgar a especialidade de acordo com o que é orientado pelo CFM. Se você tem interesse em saber mais sobre como funciona meu método de estudo estratégico, também não deixe de colocar seu nome aqui embaixo. Na legenda vai ter um link para a lista de espera da próxima turma da mentoria. Eu espero você do lado de cá para a gente comemorar muito a sua aprovação. Até mais!